Boa tarde, professor. No jornal de hoje falaremos de uma das mais ilustres mentes filosóficas que já tivemos. Isso mesmo, Karl Marx. Vejam só a matéria que fizemos sobre ele e sua teoria, o marxismo. Karl Marx nasceu em 1818, em Trier, sul da Alemanha, então Prússia. Seu pai, advogado, e sua mãe descendiam de judeus, mas haviam se convertido ao protestantismo. Estudou direito em Bonn e depois em Berlim, mas se interessou mais por filosofia e história. Na universidade, aproximou-se de grupos dedicados à política. Aos 23 anos, quando voltou a Trier, percebeu que não seria bem-vindo nos meios acadêmicos e passou a viver da venda de artigos. Em 1843, casou-se com a namorada de infância, Jenny von Westphalen. O casal se mudou para Paris, onde Marx aderiu à militância comunista, atraindo a atenção de Friedrich Engels, depois amigo e parceiro. Foi expulso de Paris em 1845, indo morar na Bélgica, de onde também seria deportado. Nos anos seguintes, se engajou cada vez mais na organização da política operária, o que despertou a ira de governos e de imprensa. A justiça alemã o acusou de delito de imprensa e incitação à rebelião armada, mas ele foi absolvido nos dois casos. Expulso da Prússia e novamente da França, Marx se estabeleceu em Londres em 1849, onde viveu na miséria durante 15 anos, ajudado quando possível por Engels. 2 de seus 4 filhos morreram no período. O isolamento político terminou em 1864, quando a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois conhecida como Primeira Internacional Socialista, que o adotou como líder intelectual após a derrota do anarquista Mikhail Bakunin. Em 1871, a eclosão da Comuna de Paris o tornou conhecido internacionalmente. Na última década de sua vida, sua militância tornou-se mais crítica e indireta. Marx morreu em 1883 em Londres. O marxismo se baseia no materialismo e o socialismo científico, constituindo ao mesmo tempo uma teoria geral e o programa dos movimentos operários. Em razão disso, o marxismo forma uma base de ação para estes movimentos, porque eles unem a teoria com a prática. Para os marxistas, o materialismo é a arma pela qual é possível abolir a filosofia, como instrumento especulativo da burguesia, o idealismo, e fazer dela um instrumento de transformação do mundo, a serviço do proletariado, força de trabalho. Este conceito tem 2 bases, o materialismo dialético e o materialismo histórico. O primeiro coloca a simultaneidade da matéria e do espírito e a constituição do concreto por uma evolução concebida, como desenvolvimento por saltos, catástrofes e revoluções, causando uma evolução em um grau mais alto, graças à negação da negação, dialética. Após a Segunda Guerra Mundial, o marxismo teve um crescimento considerável, principalmente em países do terceiro mundo, onde se constituiu como ponto de referência para os movimentos de libertação nacional. Este crescimento foi acompanhado de desenvolvimentos e divisões. A crítica ao stalinismo na antiga URSS e suas práticas nos países ocidentais. A ruptura entre o URSS e a China. A análise do imperialismo por militantes políticos como Ho Chi Minh no Vietnã, Fidel Castro em Cuba, etc. O nosso jornal termina por aqui. Obrigado e tenha uma boa noite.